Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse programa tem o objetivo de trazer reflexões em torno do Evangelho do Cristo e com os comentários de Emmanuel. Nós nos sentamos aqui virtualmente, como se a gente estivesse conversando, batendo um papo tranquilo, refletindo e buscando uma forma de colocar em prática os ensinos do Mestre. No programa de hoje, nós vamos refletir sobre uma pergunta que muitas vezes nos fazemos diante de situações que nos frustram, que nos desanimam, sobretudo quando nós estamos buscando contribuir com a melhora, com o aperfeiçoamento, com a transformação espiritual de alguém. Eu sei que você já deve ter passado por esse tipo de situação, em que, às vezes, com um filho em casa, com um esposo, com uma esposa, com um parente, você tenta ajudar, tenta orientar, e a pessoa às vezes não escuta, responde com ingratidão, ignora, às vezes até vai contra aquilo que você está dizendo, de boa vontade, que realmente tem uma importância, tem a sua validade. Isso acontece no contexto familiar, acontece no contexto de trabalho, no contexto social. É inegável que todos nós já devemos ter passado por alguma situação de frustração como essa, de legitimamente, de boa vontade, verdadeiramente querer contribuir com alguém, gastar o nosso tempo, o nosso esforço, a nossa energia e os resultados serem pífios, pequenos, algo que a gente olha assim e parece que não está adiantando de nada. E aí, nessas situações, surge aquela perguntinha sutil na nossa cabeça assim, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena me esforçar? Será que vale a pena tentar de novo? E essa é uma pergunta perigosa. Aliás, as perguntas que nós fazemos devem ser objeto de especial atenção na nossa vida. Escuta o que eu estou falando. As perguntas não são ingênuas, as perguntas enviesam o nosso raciocínio, elas limitam o que nós conseguimos enxergar e colocam certas predisposições de ânimo, de atitude, de comportamento em nós. Então, sempre que a gente se pegar fazendo uma pergunta, lembremos que as perguntas podem trazer consequências positivas, favoráveis ao que nós desejamos, ou negativas e desfavoráveis até a nós mesmos. Essa pergunta, será que vale a pena? Ela tem uma consequência negativa, porque ela introduz na situação elementos de dúvida e incerteza. E a dúvida e a incerteza podem levar ao desespero e ao desânimo em muitas situações. Às vezes, diante de um familiar, a gente começa a se fazer essa pergunta várias vezes e começa a se desesperar porque acha que ele não vai mudar, que aquilo não vai ter solução, e a gente começa a ceder espaço para o desânimo também. Então, nós temos que tomar cuidado com essa pergunta. Eu teria aqui uma proposta para todos nós, porque inclusive eu também tenho me policiado com relação a essas perguntas. A gente precisa pensar com cuidado sobre as perguntas que surgem em nossa mente. Que tal se ao invés da gente se perguntar se vale a pena, será que vale o esforço, será que vale a persistência, será que vale a energia que nós estamos gastando, que tal se a gente fizesse uma outra pergunta? A pergunta é assim: depois de tantos problemas, tantos séculos, tantos desatinos, tantos erros da humanidade inteira, o Cristo desistiu de nós? Será que o Cristo desistiu da gente? Será que Ele olhou do lado de lá e falou assim, chega, agora cansei, não vale mais a pena? Será que em algum momento o Cristo cogitou essa pergunta que às vezes nós nos fazemos em situações muito menos graves, relevantes e de proporções muito menores do que aquelas com as quais o Cristo lida? Será que Ele se fez essa pergunta? Que a gente se faz às vezes nessas situações mais simples? Imaginemos, a pessoa que está ali simplesmente colocando
uma semente, uma sementinha num canteiro, se fazendo a pergunta se vale a pena ou não, e o dono da plantação inteira, responsável por todo aquele processo, hectares e hectares, trabalhando dioturnamente para ver aquela plantação crescer, para ver aquele pasto, aquele cultivo florir. Será que o Cristo se pergunta isso? Creio que não. E ao mudarmos essa pergunta, nós nos prevenimos, nós nos imunizamos do desespero e do desânimo. Eu não estou dizendo que a gente vai insistir nas mesmas coisas, nas mesmas abordagens, com a mesma intensidade. Pode ser, inclusive, que a gente chegue à conclusão de que a gente tem que ajustar alguma coisa, melhorar um pouquinho a nossa forma de agir, buscar outras maneiras, e está tudo bem. Mas, pelo menos, nós não abrimos as portas do nosso coração e da nossa mente ao desespero e ao desânimo. Porque o trabalho que nos compete em termos de transformação, de aperfeiçoamento do mundo, venhamos e convenhamos, é muito pequeno. A nossa esfera de ação, ela é limitada por natureza, nada de errado com isso, somos pequenos, ainda estamos crescendo. Agora, o Cristo nunca desistiu da humanidade. Pensemos nisso, da próxima vez que estivermos diante dessa possibilidade de nos fazer essa pergunta: será que vale a pena continuar com um gesto de fraternidade, de caridade, de otimismo? E eu tenho certeza absoluta que só o fato de mudar essa pergunta, nós mudamos a nossa predisposição, o nosso bom ânimo e assim podemos contribuir melhor com a pequena parte que nos compete. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, nos diz: Ele, porém, lhes respondeu: O meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Emmanuel intitula o seu comentário Burilamento. Muitas vezes entregaste a melancólicas reflexões em torno de transformações espirituais que inutilmente intentaste. Deste o máximo de abnegação ao filho estremecido para quem planejaste luminoso futuro, sem conseguir talvez arrancá-lo à rebeldia em que persiste. Ofertaste a própria existência aos pais queridos, ornamentando-lhes o caminho de auxílio e ternura, e provavelmente nem de leve pudeste arredá-los da discórdia que jazem atrelados por longo tempo. Situaste todo o coração no carinho por esse ou aquele companheiro, aguardando-lhe em vão qualquer concurso nas tarefas edificantes que te felicitam a alma. Empenhaste os mais nobres sentimentos na melhoria desse ou daquele grupo de entes amados, seja no lar ou na organização de serviço a que te afeiçoas, e por maior o esforço despendido, nada colhestes, até agora, senão amargura e negação. Em meio do trabalho absorvente, costumas interromper as próprias atividades, indagando de ti mesmo se vale a pena continuar no esforço renovador. Semelhante introdução ao desespero comumente aparece porque em muitas ocasiões experimentas o desencanto de quem cava num monte de pedras, procurando debalde o fio d'água que lhe foge à sede, ou a fadiga de quem cruza o deserto em todas as direções sem achar caminho para a vanguarda libertadora. Ainda assim, persevera nos bons propósitos e colabora quanto possível pela consecução dos objetivos de fraternidade e aprimoramento a que devemos todos visar. Uma pergunta só dar-nos-á reconforto. Se Jesus, há milênios, trabalha por nós para que tenhamos o pequenino clarão de conhecimento com que hoje tentamos dissipar as sombras que ainda trazemos, por que desanimar da obra de amparo aos que amamos, se apenas agora começamos a servir no terreno da luz? Uma página de Emmanuel que eu considero essencial, sobretudo para aqueles momentos em que vem essa perguntinha: será que vale a pena perseverar no bem? E o desafio, a proposta para colocarmos em prática aquilo que a reflexão nos traz, que o versículo e o comentário de Emmanuel nos incentivam a pensar um pouco mais profundamente, é mudar as nossas perguntas. Vamos evitar
as perguntas que podem nos levar a situações de desânimo, de desesperança, sobretudo essa: será que vale a pena? Vamos, ao contrário, nos perguntar: será que Jesus desistiu da gente? Será que Ele, através desses milênios incontáveis que Ele vem contribuindo, trabalhando diligentemente, consistentemente, constantemente para a nossa evolução, apesar de todos os nossos desvarios, dos nossos atos de revolta, de incompreensão, Ele nunca desistiu da gente? Por que a gente vai se fazer essa pergunta então? Então nos perguntemos: será que Jesus desistiu da gente? Acho que não. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!